paz de Cristo aos irmãos que estão me assistindo. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos por estarem assistindo os vídeos que a gente tem feito no canal. Agradeço aos irmãos que têm acompanhado a página do irmão Luiz e o canal O Reino Eterno. Se você tem curtido os nossos vídeos, se você tem gostado, clique ali em compartilhar e também clique ali no joinha, né? Que é aquela mãozinha. Assim você vai estar ajudando a contribuir essa mensagem para levar para outros irmãos. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Você vai ver que a mensagem vai crescer para todo mundo. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo para a gente falar um pouco sobre as questões de Apocalipse, né? Vai ser uma pequena introdução para a gente poder fazer um estudo sobre as duas testemunhas. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o livro do profeta Daniel. A gente já fez alguns vídeos sobre o arrebatamento, onde eu trato um pouco desse assunto, mas hoje eu quero falar para um outro ângulo sobre o profeta Daniel, para a gente ver alguns termos que vão aparecer nesse profeta. Porque se você acompanha o livro do profeta Daniel, você vai ver que vai aparecer umas expressões proféticas que vão apontar tempos para nós. E esses tempos são muito importantes para você compreender a cronologia do tempo do fim. E quando você compreende esses tempos, você passa a saber em que parte você vai estar, né? Então, a gente não vai falar muito sobre a profecia dos reinos, porque você vai ter em Daniel uma profecia de uma estátua. Depois de Daniel 7, você vai ter uma profecia de vários animais, várias bestas que vão se levantar e vão ser reinos, né? Isso você pode ver no contexto do profeta Daniel. Quando você for ver, no capítulo 2, quando você vê aquela estátua, você vai ver que o último reino vai ser aquele reino com aqueles 10 dedos, né? Que é os pés de barro, juntamente com aqueles 10 dedos. E juntamente, né, vai ser um pé de barro com ferro, mostrando que vai ser um reino dividido. E nesse tempo você vê que vem uma pedra do céu e é estabelecido o quê? Um reino eterno. Isso está lá no contexto, né? E essa profecia ela vai estar em concordância com a profecia de Daniel 7, onde você vai ver aqueles animais. E o último animal vai ser um animal terrível. E esse animal vai ter o quê? 10 chifres e vai subir mais um chifre. Esse chifre, quando você estudar com mais calma a profecia de Daniel, você vai ver que fala do anticristo, né? E você vai ver que ele é uma figura também de Antíoco Epifano. Na realidade, Antíoco Epifano é uma prefiguração do anticristo, né? Você vai ver que ele vai mudar os tempos, vai mudar a lei, vai matar os santos. Então, se você ler o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, você vai ver que tem muitas coisas interessantes sobre o tempo do fim, porque Deus, por meio desse livro, ainda que você veja pelo contexto histórico, você vai ver que vai apontar para muitas coisas para nós, para ter entendimento das coisas do fim. Então, eu gostaria de ler um pouquinho aqui Daniel 7 para a gente pegar mais essa ideia. Porque fala assim, Daniel 7, a partir do verso 23. Lembrando que eu estou falando do último animal, do quarto animal. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Agora ele vai dar uma explicação sobre esse chifre. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse aqui é o último reino que vai se levantar. E desse reino, né, vai se levantar um chifre pequeno, ou seja, um poder, né? É um rei que está exemplificado, está tipificado num chifre. Então esse rei vai se levantar e vai fazer guerra contra os santos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando você olhar para o profeta Daniel e você ver aquela profecia de que Nabucodonosor viveria como um animal, você vê que ele fica 7 tempos. Então a profecia nos revela que cada tempo significa um ano. Ele fica 7 tempos, logo ele fica 7 anos. Então tempos e metade de um tempo, você está tendo o quê? 3 tempos e meio, ou seja, 3 anos e meio. Mas depois que isso acontece, você vai ver no verso 26 que vai dizer o seguinte: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E depois no verso 27 você vai ver que é dito o quê? Que o reino vai ser dado para os santos. Você pode ler no verso 27. E Deus não aponta mais nenhum inimigo. Por quê? Porque esse é o estabelecimento do reino de Deus. Então Daniel 7 está nos mostrando através desses inimigos, através desses reinos que se levantariam, o tempo determinado para que Deus estabelecesse o reino dele. Então é necessário que esses reinos se levantem.
para que se estabeleça o reino do Messias. Então, perceba que quando você olhar Daniel, você tem que ter ele como um todo, né? Como uma profecia só, mas é tratada por diversas maneiras. Por exemplo, você vai ter em Daniel 2, você vai ter estátua. Em Daniel 7, você vai ter essas bestas que se levantam, né? E em Daniel 8, você vai ter uma completude dessa profecia. Por quê? Porque Deus quer enfatizar o chifre pequeno ali. Em Daniel 8, você vai ver aquela visão do bode e do cordeiro. Não sei se você já percebeu, mas esses animais são animais que apontam para o dia da expiação. Tá apontando para coisas futuras para nós, que a gente vai ver num outro estudo. Porque o dia da expiação aponta para Cristo saindo da onde? Do Santo dos Santos. E você vai ver que nesse contexto vai aparecer o quê? O santuário sendo purificado. Uma coisa que você deve ler depois na sua casa é o contexto de Daniel 8. Só que tenha em mente que aqui Deus já mostrou uma sucessão de tempos para nós, o que vai se suceder no último tempo. Quando você olhar esse contexto, você vai enxergar claramente o contexto de quem? De Antíoco Epifano. Porque por meio das coisas passadas, por meio de Antíoco Epifano, Deus está apontando as coisas futuras. Porque tem coisas aqui que não se cumpriram no tempo de Antíoco Epifano. Por que Deus está usando uma figura de um cordeiro, né? de um bode e de um carneiro? Você vê na figura literal, você vê a Grécia e a Pérsia. Mas uma figura mais espiritual, vamos dizer assim, apontando os tempos, esse bode e esse cordeiro vai apontar para coisas futuras para nós que nós vamos ver no outro vídeo. Então, vamos ler a partir do verso 9, que vai dizer assim: tendo em mente a profecia passada que nós lemos. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e pisou. Sim, se engrandeceu até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então você está vendo o que? Um contexto de um bode. E desse bode vai ser o que? 4 chifres. E você vai ver que esses 4 chifres representam 4 reinos que vão se levantar desse reino. Só que desses vai se levantar o que? Um chifre pequeno. E esse chifre vai se engrandecer tanto que vai o que? E vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. Vai o que? Tirar o seu sacrifício e a sua oferta de manjares, e o lugar do seu sacrifício vai deitar abaixo. Então memorize essa profecia na mente, porque você vai precisar dela em Daniel 9, quando se falar das 70 semanas, porque as 70 semanas é uma explicação do mesmo contexto, mas através de 70 semanas Deus vai estar explicando pelo anjo Gabriel. Você viu que até o verso 12 estava falando que ele ia deitar a verdade por terra e tirar o sacrifício, mas no verso 13 vai ter explicação dessa visão para nós. Depois ouvi outro santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário? Ou seja, a visão do sacrifício diário sendo abolido, e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados. Quando a gente olha para Daniel 7, você vai ver que esse chifre pequeno que vai se levantar, ele vai caçar quem? Os santos do Altíssimo. Caçar e vai vencer. Vai pelejar contra os santos durante tempos e metade de um tempo. Então você está vendo isso daqui. Quando fala em botar por terra o exército dos santos, é justamente isso. É o que? É derrubar as estrelas, ou seja, caçar os santos. Quando ele fala então de derrubar as estrelas do céu para a terra, ou seja, está falando do quê? De caçar os santos, de matar eles. Está derrubando o seu exército. Naquele tempo que a gente falou, tempos e metade de um tempo. E ele vai falar assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então você consegue perceber que um chifre vai se engrandecer, e esse chifre vai tirar o sacrifício diário. E você vê que o tempo do sacrifício diário ser tirado é quanto? 2.300 tardes e manhãs. Porque o anjo pergunta: depois ouvi ao santo que falava e disse ao outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, e na visão o qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então você consegue compreender que o anjo está explicando que o santuário estará impuro, ou seja, profanado, e o sacrifício tirado durante 2.300 tardes e manhãs. Então por que eu estou enfatizando esses 2.300 tardes e manhãs e o sacrifício sendo tirado? Você vê que o texto está enfatizando o que? O santuário, o lugar do santuário ser botado abaixo, o sacrifício ser desfeito, ou seja, ser cortado, o sacrifício de manjares, e o exército
ser colocada por terra. Por que eu estou falando isso? Porque alguns irmãos adventistas têm pregado que essas 2.300 tardes e manhãs não está falando do final, mas está falando sim de um contexto que já passou. Mas com esse vídeo eu quero provar, quero mostrar que isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque os adventistas costumam argumentar que as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, elas correm junto. E elas começam quando? Em 457. Só que quando você for ver o contexto aqui das 2.300 tardes e manhãs, não está falando disso. Por quê? Porque em 457 você vê que fala de um decreto. E esse decreto foi dado pelo rei da Pérsia para quê? Para que a cidade fosse construída. Então a partir desse decreto é que eles começam a contar as 2.300 tardes e manhãs. Só que você vê que não é isso que o texto está falando. O texto está falando que durante as 2.300 tardes e manhãs, você está vendo uma visão de um sacrifício ser tirado e do santuário ser colocado abaixo. Porém, os adventistas e mais alguns outros irmãos costumam dizer que justamente começa em 457. Só que em 457 você vê que o contexto é justamente o contrário. Você vê que fala do que? Da ordem do rei da Pérsia, e ele dá ordem de quê? De edificação. E quando você edifica Jerusalém, você também está edificando o que é o templo. E quando você edifica o templo, você está o quê? Fazendo com que o sacrifício volte. Então, quando o rei da Pérsia dá o decreto da edificação, é para quê? Para que os judeus voltassem a fazer sacrifícios. Só que o que está dizendo aqui em Daniel 8, em relação às 2.300 tardes e manhãs, não é edificação, mas sim é o quê? Que o santuário será botado por terra e o sacrifício vai ser tirado. Você percebe como é justamente o contrário? E essa visão aqui, né, é uma covisão junto com a visão de Daniel 7, onde você está vendo o iníquo caçando os santos. Não é uma visão de edificação, mas é justamente o contrário. Porque o que Deus está nos mostrando são coisas futuras ali, não coisas passadas. Por quê? Por que eu estou dizendo que são coisas futuras? Porque Deus está querendo mostrar para nós o último tempo. O tempo que o iníquo se levanta e caça os santos. Quando você olhar em 2 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo, olhando para aquele contexto das 2.300 tardes e manhãs, aponta para nós para o futuro. De que antes da vinda do Senhor Jesus, próxima vinda do Senhor Jesus, essas coisas se manifestariam. Por que eu sei que é do tempo do fim? Porque olha o que o contexto fala 2 versos para frente. E havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que me apresentou diante de mim um com aparência de homem. E ouvi a voz do homem entre as margens do lago que gritou e disse a Gabriel: dá a entender a visão. Veio, pois, para perto da onde eu estava, e ao chegar eu fiquei amedrontado. E prostrei-me com o rosto em terra. E ele me disse: entende a visão, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele ainda comigo, caí sem sentido, em rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs ao pé no lugar onde se achava. E disse: eis que te farei o que há saber, o que há de acontecer no tempo da ira final. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Mas você olha, você vai ver que está falando do contexto do Antíoco Epifano, né? De fato, o contexto está falando de Antíoco Epifano. Só que você vê alguns pontos aqui, coisas que não aconteceram. Porque quando ele fala do tempo final, percebe que está falando das últimas coisas e não do tempo de Antíoco Epifano. Você vê que fala da Grécia, fala da Pérsia, e vai se levantar um rei, um chifre pequeno que vai caçar os santos, vai derrubar o santuário. Você vê que Antíoco Epifano fez tudo isso. E o mais incrível que parece, durante 3 anos e meio. Mas por que Deus está usando o contexto de Antíoco Epifano? Para você meditar no contexto dele, né? Porque Deus, através do contexto dele, está nos dando pista, está nos dando a revelação do que vai acontecer nos últimos tempos. Porque Antíoco Epifano, ele é o que? Ele é uma figura, uma grande figura do anticristo que virá. Percebe que ele vai caçar os santos, ele vai matar os santos, ele vai fazer que alguns santos apostatem, né? Ele vai fazer que o povo judeu não siga mais a lei. Então, isso é uma figura do fim, porque os santos vão ter que guardar os mandamentos de Deus. Por isso que você vê que é dito que a perseverança dos santos está aqueles que têm testemunho de Jesus e guardam os mandamentos. E você vê que o anjo aponta para o final essas coisas. Então, vê que ele fala do tempo da ira final, ou seja, esse tempo não chegou ainda, porque ele vai ser descrito em Apocalipse. E quando você olhar para Daniel 12, você vai ver que fala de um tempo de grande tribulação, né? Que fala que Miguel vai se manifestar e vai ser um tempo de grande tribulação. E isso vai formar o contexto de Mateus 24. E quando você olha pro finalzinho de Daniel capítulo 8, você vê o seguinte, verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com as visões
e não havia quem entendesse. Depois você medita no contexto das 70 semanas. Por quê? Porque ela vai tratar da mesma visão num ponto diferente e vai dizer assim para nós. Daniel capítulo 9, a partir do verso 23. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, o anjo Gabriel, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vocês lembram que eu mostrei que Daniel não estava entendendo a visão? Agora, vê que Gabriel diz o seguinte: considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí você vai se perguntar, tá, mas qual visão? A visão que a gente viu no capítulo passado de Daniel 8, onde ele não havia entendido o que significava aquele chifre, o que significava aquelas coisas, o que significava aquelas 2.300 tardes e manhãs. Gabriel está vindo dar a explicação desse contexto para ele. A mesma profecia mostrada de um outro ponto de vista, que vai ser o que? 70 semanas. E ele vai dizer no verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia de ungir o Santo dos Santos. Quando você olhar no hebraico, a palavra determinadas, que fala 70 semanas estão determinadas, no contexto hebraico você vai ver que a palavra pode ser traduzida como divididas ou cortadas. Tanto que algumas bíblias da época da Reforma está a palavra dividida ou cortada mesmo. Então você vê que tem alguns pontos que falam das 70 semanas. Fala que 70 semanas estão determinadas para dar fim aos pecados, cessar a transgressão, para selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Você vê que esses pontos, quando se cumprirem as 70 semanas, tem que ter se cumprido. Então você tem que colocar na sua mente: isso já se cumpriu? Pergunte para você mesmo: será que já foi dado fim aos pecados? Você já parou de pecar? Já foi dado, já cessou a transgressão? Porque cessar a transgressão significa o que? O ato de deixar de pecar. Porque transgressão é que é uma ação. Você deixar de transgredir. Ou seja, eu e você até hoje transgredimos a lei de Deus. Ninguém deixou de transgredir. Então você percebe como Deus está apontando para coisas futuras aqui? Então ele está apontando em 70 semanas. E essas 70 semanas você vê que ela vai aparecer em Levítico 25, a partir de figuras que a gente vai ver num outro estudo, onde Deus vai apontar o que? O ano dos jubileus. E quando você chegava no ano dos jubileus, você tinha que contar 7 vezes 7 anos, que ia dar 49. E no ano 50, ia ver que o ano dos jubileus, onde ia haver a liberdade. E você vê que nessas 7 vezes 7 anos, quando se cumprisse isso, havia uma grande expiação na terra. E depois dessa expiação, o povo era introduzido aonde? Na festa das cabanas. Então o mesmo acontece aqui na realidade, só que porém Deus estava mostrando através de 7 vezes 7, onde se tocaria uma grande trombeta e haveria uma expiação na terra. Aqui você está vendo o quê? Que vai haver uma grande expiação, porque vai dar fim aos pecados. E o próximo passo é que vem o que? A festa das cabanas, que vai apontar para nós por um milênio. E ele fala assim, verso 25: Sabei e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o príncipe ungido, 7 semanas. Primeiro ponto, 7 semanas. Depois ele fala: e 62 semanas as praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto ungido e já não estará. Então ele fala de um primeiro ponto de 7 semanas, depois mais 62. Então quando você soma 7 mais 62, você tem 69. E depois das 62 semanas, o ungido vai ser morto. Esse ungido é Cristo. Então você tem as 69 semanas. Cristo morreu na semana 69. E o povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolação que serão determinadas. Você lembra que a gente viu que no contexto das 2.300 tardes e manhãs, quem ia destruir o santuário era aquele que ia se levantar? Percebe que esse é o mesmo contexto, porque ele está apontando a mesma profecia de um ponto de vista diferente, de um outro ângulo, mas apontando para a mesma profecia. E a gente viu que ia se levantar um chifre pequeno, e esse chifre pequeno ia destruir o que? O santuário. E aqui você está vendo que um príncipe vai se levantar e vai destruir o santuário. Logo, quando se destrói o santuário, automaticamente você está tirando o quê? O sacrifício. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Eu pergunto para você,
No capítulo 8, quem foi que cessou a oferta de manjares e colocou o sacrifício abaixo, né, e o santuário? Não foi aquele chifre que se levantou? E essa profecia é uma explicação da visão da profecia passada. Então, se em Daniel 8 a gente viu que foi o iníquo que tirou o sacrifício, como algumas pessoas podem dizer que aqui está falando de Cristo? Porque Cristo, se fosse Cristo, ele teria que ter tirado o sacrifício na semana 69. Mas você vê que ficou faltando uma semana. E quando Deus enfatiza, ele fará aliança com muitos por uma semana. Tá vendo que essa semana que está faltando? Porque Cristo não fez uma aliança com muitos por uma semana. Cristo fez uma aliança e está fazendo até hoje. E Cristo não tirou o sacrifício. Na realidade, ele estabeleceu que o sacrifício perfeito. Só que quando está falando desse sacrifício ser tirado, Deus não está aqui falando de um sacrifício literal, mas ele está apontando para coisas futuras. A gente vê que isso vai aparecer onde? Em Apocalipse. Então as pessoas não perceberam, mas quando Deus enfatiza aqui a cidade, o santuário, ser deitado abaixo, ou ser destruído, percebe que ele está mostrando para você entender que aqui o sacrifício está sendo tirado, é quando a cidade, o santuário, é destruído. Então as pessoas costumam dizer que isso aqui está falando do ano 70. Eu digo que não, por quê? Porque Deus está mostrando a profecia de Daniel 8, onde está apontando para o tempo do fim. Deus não está interessado em mostrar figuras, mas sim a realidade delas. E toda vez que você vê essa profanação do santuário, essas coisas, estava apontando para as coisas que vão acontecer e porque já aconteceram lá no passado. E Deus, através dessas figuras, mostra toda a história das coisas que tem que acontecer. Então não está falando do ano 70 aqui, porque essa visão está falando do tempo do fim. E essa uma semana que falta é aquela semana que falta das 70 semanas. Por isso que o texto está apontando divididas, porque elas foram divididas em determinados pontos. Só que o último ponto ainda não se cumpriu, né? Porque se você pegar essa uma semana e colocar para o ano 70, ou seja, não vai bater. E se você for pegar essa profecia e dizer que ela se cumpriu no tempo de Estevão, logo você tem que dizer que justiça eterna, você tem que dizer que cessar a transgressão e o pecado acabaram, né? Foram cumpridas, porém não foi. E a visão que ele fala que vai ser selada não é a visão do capítulo 8, porque é a mesma visão que ele não tinha entendido. Então tudo isso vai se cumprir e fala do tempo do fim. Agora veja que Deus vai enfatizar um ponto para nós. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é esse que fará firme aliança? Não pode ser Cristo, porque Cristo é tirado na semana 69, mas aqui está falando da semana 70. Por isso que é enfatizado durante uma semana. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre as asas da abominação estará o assolador, até que a destruição que esteja determinada se despeje sobre ele. Esse que vai ser derramada a destruição é o mesmo que está fazendo aliança e é o mesmo que está cessando o sacrifício. Então muitas pessoas vão contestar e vão dizer, não, mas aqui está falando de Cristo. Então vamos dar mais uma olhada para alguns capítulos para ver se é de Cristo mesmo que está falando. Então, olhando para Daniel 11, você vai ver a mesma profecia apontada, né? Uma revelação sobre a mesma profecia apontada de um outro ponto. É necessário que você leia o capítulo 10 até chegar ao capítulo 11. Porém, por causa de tempo, a gente vai ler uns 3, 4 versos de Daniel 11. Você vai ver que aqui vai mostrar o mesmo termo que vai estar aparecendo em Daniel capítulo 9, nas 70 semanas, que vai dizer para nós assim. Daniel capítulo 11, verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Viu que o contexto está falando de um homem vil? Ou seja, um homem mau. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi da primeira, porque virão contra ele navios de Quitim e lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança. Você vê que esse homem vil, ele se indigna contra a santa aliança de Deus, né? A aliança de Deus. E fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Percebe uma apostasia aqui? Agora, presta atenção no versículo 31, que vai dizer: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Eu pergunto para você, quem tirou o sacrifício aqui? Foi Cristo ou foi o iníquo?